todos, boa tarde, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Essa é a primeira edição do Fórum Nacional dos Trabalhadores de Serviço Social, no qual nós vamos contar aqui com mesas, conferências, debates sobre diversas frentes e campos de atuação do serviço social, do profissional do assistente social. Eu sou a professora Elisamar Emiliano, sou assistente social, urbanista, facilitadora do projeto Multiplicação Social, e vou apresentar para vocês aqui o professor Davi Barbosa, que é fundador desse fórum, do Fórum de Serviço Social, fundador da Página Social Brasil, coordenador do Ideia Criativa, é assistente social, é conselheiro do Conselho Regional de Serviço Social da Bahia, agrônomo, pedagogo, especialista em movimentos sociais e mídias. E antes de eu passar a palavra aqui para o professor Davi, eu gostaria de dizer que esse fórum é um marco nesse cenário tão complexo, um cenário macroeconômico, aí com uma diversidade de crises que vem acontecendo, e nós estamos caminhando para um século de serviço social no Brasil. Em 2020, a profissão completou 84 anos de existência, e atualmente temos quase 200 mil profissionais ativos, aí distribuídos em 27 conselhos regionais e orientados por um conselho na Federal de Serviço Social. Então, nesse fórum, a dimensão dialógica que nós estamos buscando tem o objetivo de nos unir para que possamos enfrentar as questões que, de alguma forma, não estão viabilizando a potência da nossa atuação social consciente nas diversas dimensões. Então, precisamos refletir sobre questões como as nossas condições de trabalho, o nosso reconhecimento, a remuneração, a nossa qualificação, a nossa forma de organização profissional e que tipo de diálogo, como que a gente vai fazer os diálogos com os diversos órgãos e agentes e atores sociais envolvidos nesses processos. Quais são as nossas competências, como fica a nossa formação e o nosso compromisso ético-político diante de todos os desafios que a gente vem enfrentando e o que a gente pode dialogar sobre tecnologias sociais inovadoras, inclusivas, participativas e que sejam integrativas e voltadas para o fortalecimento social. Então, com esse fórum, nós buscamos construir mais pontes entre nós profissionais, entre os nossos campos de atuação e entre a construção de uma nova ordem societária, a qual nós sonhamos há muito tempo. Professor Davi, é com você. Olá, colegas, é um grande prazer estar falando com vocês aqui no Fórum Nacional dos Trabalhadores do Serviço Social. Nesta oportunidade, lançando a nível nacional este movimento que tem por objetivo propor ações concretas no enfrentamento às violações de direito dos trabalhadores do serviço social. A violação dos direitos dessa classe trabalhista, ela existe e vem acontecendo desde a sua fundação. Com muita luta no período da ditadura militar, foi o período em que o serviço social conseguiu realizar mais conquistas. Foi no período em que ele estava vivendo em condições de maior pressão e de violação de direito. E de lá para cá, depois da promulgação da Constituição Federal de 1988 e da aprovação também da lei que regulamenta a nossa profissão, da construção, a partir de 80, também do nosso Código de Ética, do nosso projeto ético-político profissional, ao tensionamento entre o capital, o trabalho e a nossa profissão aumentaram exponencialmente. Em função disso, há necessidade de um movimento social em torno da profissão. Nós temos um conselho de classe que representa o Estado, e representa muito bem, representa, de certo modo, apesar das limitações e da burocracia que existe nesse contexto, representa também a categoria profissional, mas não é aquela representatividade ainda que nós esperamos, até porque o Conselho não tem essa possibilidade, não alcança, porque está preso à burocracia do Estado. Nós temos como prerrogativa dos princípios éticos fundamentais a defesa, o apoio, o amparo a todos os movimentos sociais democráticos. E por movimento social democrático, se diz daquele que segue a democracia social, os preceitos da social-democracia. E acompanhando e sendo complementado de forma fundamental
pelos outros princípios éticos que estão contidos no Código de Ética. Mas o serviço social sempre me inquietou, desde a minha formação. Não tem um movimento social unificado a nível de Brasil. O serviço social não tem um piso salarial. O serviço social não tem uma base sindical unificada. O nosso desejo pela luta, nesse antagonismo da luta de classe, não pode nos dividir, não pode nos separar em mais classes. Essa batalha ela tem que ser unificada em prol do nosso projeto ético-político, em prol dos nossos direitos. Essa fragmentação dos movimentos sociais no Brasil, ela precisa ser amplamente combatida pelos profissionais. Precisa ser amplamente combatida pela categoria, pelo coletivo profissional, porque essa fragmentação é extremamente prejudicial. E essa fragmentação tem acontecido dentro dos municípios de pequeno porte, médio porte, grande porte, em que os assistentes sociais se dividem ideologicamente, politicamente, e acabam prejudicando, precarizando a profissão. Então, o Fórum nasceu para trabalhar em prol dos direitos dos assistentes sociais, aqueles violados, aqueles conquistados, aqueles que precisam ser mantidos, que precisam continuar a ser garantidos. O serviço social na educação, apesar de ter sido aprovado por uma lei minúscula, uma lei incapaz de garantir esse direito, de apenas 4 artigos, que é alvo de muita crítica minha, todos vocês sabem disso, uma lei muito aquém, que não tem princípio, não tem diretriz, não tem objetivo, não tem fonte de financiamento, enfim, muito aquém. É mais pão e circo, na verdade. Foi mais um espetáculo, um show de artifícios. Que em tempo nós podemos lutar para conseguir leis complementares, para completar, para acrescentar, para agregar na lei que dá direito ao assistente social e ao psicólogo a trabalharem na educação. De qualquer modo, nos municípios, em algumas regiões em que o serviço social foi agregado na educação, eles não entenderam o conceito e colocaram um assistente social na Secretaria de Educação. Isso não é serviço social na educação, isso é focalização, isso é trabalho pontual, que não atende ao desejo e à demanda daquilo que queremos. Mas por que fizeram isso? Porque não existe uma regulamentação precisa de como isso vai ser feito. Atribuições, competência, limites de atuação, nada disso existe. Como já falei aqui, diretrizes, objetivos, fonte de financiamento, então uma série de questões. Nós estamos lutando por isso. O cumprimento da carga horária de 30 horas. Já encontraram artifícios nos municípios para violar a lei e fazer o assistente social trabalhar 40 horas por semana, não deixando tempo para ele se atualizar, não deixando tempo para ele se qualificar, para estudar, para ler, porque essa é uma profissão dinâmica dentro das relações sociais que exige do profissional especialidade, constante atualização na especialidade que ele atua, para dominar o assunto. Não é como assentar um bloco de tijolo com uma colher de pedreiro, que toda vez que você vai assentar, a pequenas variâncias, a pequenas variáveis, quase sempre é a mesma coisa. Aqui nessa profissão, nós trabalhamos com as multifacetadas expressões da questão social, que é um camaleão muito evoluído, que se modifica segundo a segundo, que se transforma segundo a segundo, tem uma cor diferente, um olhar diferente, respira de forma diferente, reage de forma diferente, pensa de forma diferente, e aí se multiplica por milhares de usuários que atendemos, e se multiplica pelos interesses tensionados da classe dominante, do capital, dos bancos. Enfim, é uma área que não é a mesma coisa. Você faz hoje um estudo social com um usuário, daqui meia hora, realiza a mesma entrevista social com ele e você colherá resultado diferente. Ele vai para casa, o adolescente vai para casa, convive com os pais, convive com os companheiros da comunidade onde ele mora, os amigos. No outro dia, quando você vai conversar com ele, mudou tudo que você tinha construído de ressignificação social no dia anterior, não existe mais, já se fragmentou. Então, é uma profissão que exige muita qualificação, muito domínio de conteúdo, muito domínio de praxis, de totalidade, de negatividade, de mediação, enfim, todo o construto de arcabouço teórico literário do passado mais distante, do passado mais próximo, contemporâneo e, em alguns casos, vislumbrando o futuro de um serviço social para além do serviço social, conforme pontua Yamamoto, para além, um serviço social que se reinventa, um serviço social criativo, um serviço social que enfrenta na praxis profissional, com base na teoria, a superação daquilo que é encontrado na prática. E a reinvenção, todo momento,
Você conhece o instrumento, você domina o instrumento, você conhece a teoria do instrumento, você sabe como utilizar o instrumento no papel, na prática, no desenvolvimento das abordagens, das metodologias, mas a todo instante você é surpreendido pela realidade. Por quê? Embora você faça o planejamento, embora você faça toda a sistematização do seu trabalho, aí, parafraseando um grande general, quando você tem o primeiro contato com a realidade, todo o seu planejamento se fragmenta, rui, e se você não tiver competência profissional para retomar as abordagens, você fica perdido no meio do trabalho, porque nenhum planejamento resiste o primeiro contato com a realidade, com o cotidiano, com o usuário, com a prática. Ele se desmonta quando você chega lá, mas ainda assim você tem que ter. Então, essa é uma profissão que exige requalificação, que exige atualização constante. E por isso o assistente social ele não pode trabalhar 40 horas por semana, porque ele precisa ter tempo para descansar, para planejar. E ele vai para casa, o trabalho dele ainda continua, porque ele precisa fazer revisão, precisa pensar o que vai fazer amanhã. O planejamento, a sistematização da profissão, ela não acontece dentro da instituição, ela acontece dentro de casa. E ela é trabalho, ela é continuidade de trabalho. Então, embora o assistente social trabalhe 30 horas na instituição, ele trabalha muito mais do que isso, porque ele vem para casa para fazer o planejamento, a sistematização, para continuar estudando, para atender os interesses da instituição, os interesses da profissão, os interesses da coletividade, e continua trabalhando para além das 30 horas. Também estamos falando dos serviços, do piso salarial do assistente social, de profissões que nasceram há 15, 20 anos, reconhecidas em lei, e que já têm piso salarial. E o serviço social, conforme já pontuou a doutora Elisamara, há quase um século já de existência, em 1949 já foi reconhecido como profissão liberal, mas história mesmo, a partir de 1930, existe na prática, quase completando 100 anos, mais de 90 anos, e ainda não tem piso salarial. E eu já falei várias vezes dos motivos, eu gravei várias lives na internet, dos motivos por que nós não temos piso salarial. Não temos porque não temos um movimento social unificado para parar a categoria a nível nacional. Não temos voz, nós não temos autoridade política, nós não temos poder político, nós não temos representatividade política. E isso tem que mudar. Embora existam sindicatos que têm feito um bom trabalho em alguns estados do Brasil, e eu os parabenizo por isso, ainda está fragmentado. Não existe unidade, esse é um problema. Embora e seja muito necessário, como já disse, parabenizo o trabalho de alguns sindicatos, a função sindical no Brasil ainda não foi compreendida pela classe do serviço social, que é uma profissão de origem sociopolítica. E por dizer-se sociopolítica, disse que nós negociamos dentro do engendramento, do tecido da construção política do país. Esse engendramento, esse tecido das relações políticas no Brasil, perpassa diretamente pelas negociações. Negociações de condescendência, de entendimento, de aceitação do diferente, do outro, de abordagens dialéticas de pensamento complexo e não apenas de isolamento social, de distanciamento social, sob o ponto de vista de que a minha ideologia primeiro, a minha cidade primeiro, o meu sindicato primeiro, a minha associação primeiro, o meu conselho primeiro. Essa fragmentação, de fato, não faz bem para a nossa coletividade profissional. Então, como é que se faz um movimento social unificado? Ora, cada profissional tem que fazer por si só. Me questionaram hoje, e eu vou falar abertamente com vocês aqui, algumas pessoas me questionaram por que o movimento social não fez convites oficiais para as instituições, para os órgãos. E a resposta é bem simples. E essa pergunta demonstra que as pessoas não sabem o que é movimento social. Esse tipo de pergunta esclarece, deixa claro que as pessoas acham que movimento social é um cordão amarrado, tecido, embora tenha que haver uma organização, e eu não discordo disso, e por isso que a Elisamara está aqui, para me segurar nesse ponto, para manter as coisas organizadas, mas eu entendo que movimento social é um levante, é uma fomentação generalista de todos por todos, em que todo mundo tem que vestir a camisa, todo mundo tem que marcar sua audiência pública, não ficar esperando por mim, pela Elisamara ou pelo Eli, enfim, pela Diomar, nós que somos os principais aqui, e tantos outros, né, que estão envolvidos, até um pecado falar nomes, porque são todos livres
que entraram porque escolheram, porque querem lutar pela profissão, vieram de livre e espontânea vontade, estão lutando, divulgando, trabalhando até meia-noite aí, fazendo as divulgações do Congresso. Mas isso é que é importante, o movimento social tem que ser livre. Você precisa dizer, eu vou montar uma associação de assistentes sociais na minha cidade, vou montar um fórum municipal. Se não quiser ser do Fórum CESA, não tem problema, pode usar outro nome, não tem problema com isso. Mas se você se juntar ao Fórum CESA, haverá mais unidade. Isso é uma coisa bem simples de se entender. Criar um movimento, uma coluna, uma frente popular dentro do seu município para juntar os profissionais e estudantes, porque eu tenho uma queixa muito grande que o serviço social não liga para os estudantes de serviço social. O serviço social, embora exista a ABPES é uma instituição, com todo respeito, que tem feito um grande trabalho, mas, de certo modo, é uma instituição elitizada, que só alcança o USP, que só alcança o UFBA, que só alcança o ERJ, e por aí vai, que deveria alcançar os municípios do interior, os estudantes que trabalham a semana toda, tem um dia para ir para a faculdade, as domésticas que estão fazendo serviço social, as diaristas que estão fazendo serviço social para mudar de vida, as pessoas que estão nos recantos. Essa é uma profissão de inclusão, gente, uma profissão que precisa fomentar a inclusão social dos seus envolvidos. E, sob esse ponto de vista, os estudantes do serviço social não são alcançados nem mesmo pelos profissionais que estão dentro do município. Parece que é um medo de perder na concorrência do concurso, de perder a vaga, não sei bem qual é a situação. Mas nós somos uma profissão de transformação da ordem societária. E esse medo é oriundo do capitalismo, porque você sabe que se você perder sua fonte de renda, o capital te engole vivo. Então, é justificável e compreensível o medo? Com certeza. Mas, para além disso, nós precisamos pensar num projeto de classe, num projeto de categoria profissional, num projeto de entendimento de superioridade, de ganho, de ampliação daquilo que é real, que é concreto, daquilo que fica para as gerações posteriores, daquilo que está contemplado no nosso Código de Ética Profissional, no nosso projeto ético-político. Movimento social tem que ser, e deve ser livre, espontâneo. Cada um tem que fazer a sua parte todos os dias. 30 dias por mês, 365 ou 6 dias por ano, todos os dias, fazer um pouco, não se isolar, continuar em contato. Você precisa fazer uma rede de contatos para fazer um movimento social. Uma rede de contatos municipais, uma rede de contatos intermunicipais, regionais, estaduais, nacional. E essa rede de contato, a partir do ponto de vista do município, é importante que o assistente social que quer se mobilizar em prol da categoria saiba quantos estudantes tem no seu município, saiba quantos assistentes sociais tem no seu município. É importante que ele tenha um grupo nas redes sociais, ou no Facebook, ou no Telegram, ou no WhatsApp, para juntar todas essas pessoas juntas, para estar sempre um cuidando do outro. É uma profissão que ninguém cuida de ninguém. Isso é muito triste, é muito lamentável. Há profissionais que têm sofrido nos municípios absolutamente sozinhos. A despeito da falta de empatia, a despeito da falta de condescendência. Olha, existe um princípio, que é um princípio régio, que é um princípio muito importante na construção dos movimentos sociais. Um tem que obrigatoriamente cuidar do outro. Se dentro de um município um assistente social não cuida do outro, um assistente social não cuida do estudante de serviço social, quer seja do primeiro, segundo, enfim, qualquer semestre seja, não cuida, não existe possibilidade de construção de movimento social. Um tem que cuidar do outro. Se um assistente social dentro de um município não oferece a oportunidade de estágio, gente, para um estudante de serviço social, como foi, nós vimos aí um congresso que teve um fórum de nível internacional, orientando os assistentes sociais a não darem estágio para os estudantes que fossem de origem EAD. Isso é uma vergonha, isso é lamentável, isso é desprezível. Eu tenho um asco de escutar uma conversa como essa. E eu, infelizmente, busquei assistir os vídeos, procurei na internet pelos vídeos, isso é lamentável. Isso não é postura de assistente social, não. Isso não é postura de quem defende um projeto ético-político emancipatório, empoderador, ressignificador, que leva à libertação. Eu vou utilizar essa palavra, apesar do peso que ela traz e da má conotação que ela traz, mas da libertação social, que é a superação da alienação. Não faz parte daquilo que somos. Então, quando uma categoria elitista se junta e constrói um elitismo dentro da própria profissão,
para usar de preconceito e discriminação contra outra categoria, só porque a outra categoria não teve condições de acessar uma escola pública, uma universidade pública, uma faculdade pública, não teve condições financeiras, não teve condições de tempo, não teve condições porque teve filhos, não teve condições porque casou, não teve condições porque mora nas regiões mais distantes do Brasil, não tem capital, num país extremamente capitalista, que exclui 90% da sua população, a maioria deles pessoas negras, pessoas que já vêm de um processo histórico de exclusão social, e eu tenho muito medo de falar sobre esse tema, porque é um tema muito complexo. Então, mas eu tenho também que falar nisso, Neila vai falar com mais propriedade sobre isso, mas é uma questão de grandeza, que nós precisamos entender que a profissão, ela vai para além da elite, ela vai para além das nossas vontades, do nosso capricho, das nossas escolhas. Eu quero utilizar mais um minuto, viu, Elisamar, e devolvo para você, para falar sobre a abertura de hoje do Fórum CESO, dia 4/12. Já demos abertura, eu, professor Davi Barbosa, como a Elisamara já me apresentou, doutora Elisamara. Às 12h30, nós temos condições e relações de trabalho comigo, professor Davi Barbosa, com o professor André Dória e com a professora Neila Soledade. Depois nós teremos políticas públicas e serviço social, com a professora doutora Marcela Silva, professora doutora Elisamara, e com Emiliano Barlon Barcelos, às 14 horas. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Aí nós temos às 16 horas a Serviço Social e Praxis, nós vamos fazer um debate aberto com a categoria. Às 17 horas, Serviço Social e Governança, com Gorete Figueiredo. Às 18 horas, o assistente social e suas relações com o Conselho Tutelar, com Giovanni Alves Borges Silva e Ana Paula Bertin. Às 19 horas, aí nós temos o trabalho do assistente social nos tribunais de justiça, com a Vanessa Dourada Mikoski, com a Débora Holanda, com a Rosângela Lima, Ana Paula Máfia e doutora Alessandra Medeiros. Às 20 horas, novamente um debate aberto, uma mesa redonda, todos podem participar. Às 20h30, nós temos perspectiva crítica e visita domiciliar, um percurso dialético epistemológico com a doutora Sarita Amaro, da editora Nova Praxis. Inclusive, está oferecendo aí um desconto de 25% na aquisição de livros, está nessa parceria com a gente aí. Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo, que eu passo para vocês o código. Depois eu vou colocar o código aqui no grupo também, durante as palestras, para que as pessoas possam acessar, querendo adquirir livros muito bons, inclusive o livro de visita domiciliar, que é de autoria dela. E às 21 horas, o balanço do dia, a programação do dia seguinte, conosco aqui da organização do evento. Elisamara. Obrigada, professor Davi, muito coerente as suas colocações, as suas falas. Eu falo que o professor Davi é um pouquinho incendiário e eu tento botar um pouquinho de água aí para ele um pouquinho mais devagar. Eu quero agradecer ao pessoal que está lá no chat, conversando, dialogando, e aproveitar para dar um agradecimento especial para toda a turma que vem acompanhando a organização desse fórum, que vem contribuindo para a comunicação. Como o professor Davi falou, se a gente começar a falar os nomes aqui, a gente pode esquecer alguém, então, mas a gente pediu para colocar lá no site, né, os nomes das pessoas que contribuíram aí com a organização, e um agradecimento especial para todos vocês. E para finalizar essa abertura, dizer que para além das políticas sociais, das políticas públicas, das políticas urbanas, nas quais o serviço social perpassa, né, todas elas, o trabalho social está presente nas organizações, nos programas, nos projetos, a gente também precisa pensar entre nós e numa política de cuidados também, porque além dessa questão que a gente já vinha atravessando uma forte crise econômica, e a gente está agora atravessando mais uma crise sanitária, e aí a gente tem uma crise política também em andamento, e uma crise de valores, que, do meu ponto de vista, eu tenho dito isso em todos os lugares, a nossa crise de valores é um dos fatores da base que faz com que a gente tenha todas as outras crises, porque a gente não consegue se colocar quanto coletivo, a gente não tem conseguido se colocar quais os objetivos do coletivo e o que eu posso fazer para dar minha contribuição para a gente avançar nisso. A gente acaba, quanto cidadãos, quanto pessoas profissionais, quanto sociedade,
sempre buscando resolver os nossos problemas. Aqui na Bahia tem uma fala que se fala muito, que é farinha pouca, meu pirão primeiro, e aí acaba sempre caindo nesse mesmo lugar da defesa dos interesses, às vezes pessoais, às vezes de um grupo de colegas de profissionais, às vezes de uma organização, e deixando de fazer esse olhar para esse cenário, de decifrar esse cenário que a gente se encontra trabalhando para conseguir desenvolver de forma técnica, de forma ético-política, com metodologias cada vez mais adequadas para que a gente possa realmente conquistar essa transformação que a gente tanto defende na nossa narrativa. Bom, são 12h26, eu já vou apresentando aqui para vocês a próxima mesa, que será coordenada aí pelo professor Davi Barbosa. O querido professor André Luiz Doria já chegou aqui, eu vou deixar que o professor Davi apresente a nossa querida Leila Soledad, que também está aqui. E nessa mesa que se inicia agora, o tema é condições e relações de trabalho, aí para nós profissionais do serviço social. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante, eu desejo um ótimo debate entre vocês, vou me retirar aqui da sala e volto posteriormente. Bom trabalho, estarei assistindo aqui fora. Muito obrigado, doutora Lisa Mara, pelas suas ponderações e pontuação. Um prazer ter você conosco. Se não fosse você, o fórum teria tido muita dificuldade. Você foi aquela mão de ferro aí, segura, firme, conduzindo, no bom sentido, viu, amigo? Mão de ferro que é mão forte, né? Porque mão de ferro é um sentido que não é muito legal, né? Mas, enfim, foi realmente sua coordenação aí, que você é Fórum CESO. Então, não vou nem dizer para você que foi uma ajuda, foi um trabalho que você fez dentro dos seus objetivos de alcance, dentro da sua visão, dentro daquilo que você acredita. Porque é importante pensar que movimento social não é propriedade de ninguém, embora alguém comece sendo o primeiro palito, disse que deu a primeira partida, mas não é propriedade de ninguém, é coletivo, é da categoria. Então, você é Fórum CESO. Muito obrigado por estar com a gente, por ser uma de nós, viu? Então, vamos lá. A partir desse instante, então, vamos dar abertura à primeira mesa de debate, que é condições e relações de trabalho. Eu vou iniciar uma parte da fala, em seguida vou apresentar, vamos apresentar primeiro aí o professor André Doria, ele vai fazer a sua apresentação, em seguida eu apresento a Neila, que vai se apresentar, retoma a fala, e, posteriormente, o André Doria volta com a sua parte das reflexões e depois, por último, a Neila faz as suas reflexões. Tudo bem, colegas? Então, eu sou o professor Davi Barbosa, estou participando dessa mesa, vou falar um pouquinho sobre condições e relações de trabalho. Também apresentar, então, o professor André Doria. Professor André? Professor André? Opa, agora sim. Tá dando para me ouvir bem? Tranquilo. Nessa era de tecnologias, né, eu acho que esse é o movimento mais comum, a gente começar a falar e esquecer que está com o microfone desligado. Tranquilo. Então, primeiro, professor, queria muito agradecer pelo convite, sem sombra de dúvida, é uma honra imensa participar desse evento grandioso, que está reunindo tantas pessoas boas, tantos bons nomes para falar sobre o que nos causa razão para lutar, né? E condições de trabalho dos e das assistentes sociais, sem sombra de dúvidas, é uma dessas causas que nós temos em comum, né? Buscamos sempre o processo de melhoria das condições de trabalho. Não sei se já seria para eu iniciar, professor, e aí você me corrija, ou se seria apenas para eu me apresentar. Pode dar prosseguimento. Aqui é tudo livre, a gente faz o que ficar mais cômodo. Pode seguir. Então, tranquilo. Então, deixa eu aproveitar para me apresentar antes de começar. Bom, como você falou, eu sou André Doria, professor, atuo na política de assistência social, propriamente dito, né? Além da docência em pós-graduação, eu atuo como consultor especializado na política de assistência social, dando também capacitações voltadas para essa área. Então, acredito que falar sobre essa pauta, para mim, vai ser
relembrar diversas situações vivenciadas nesse contexto de apoio aos municípios no processo de desenvolvimento da política de assistência social e também, dentro dessa perspectiva de entender a dinâmica desse ano atípico que nós estamos vivenciando, né? Essa dinâmica de pandemia, ela acabou trazendo para a política pública de assistência social um novo contexto, uma nova roupagem, não só para a da assistência, da saúde também, que ficou na linha de frente do combate à Covid, trouxeram uma série de outros problemas relacionados às questões de trabalho. Mas antes da pandemia, a gente já vivenciava situações complexas de trabalho, né? Nós estamos falando de um contingente de assistentes sociais, que a grande maioria dos assistentes sociais que hoje tem vínculo empregatício, eles estão vinculados à política de assistência social, seja trabalhando nas unidades como CRAS, seja trabalhando nas unidades como CREAS, como o acolhimento institucional, que é o segundo maior campo de contratação de profissionais trabalhadores do SUS. E o que nós nos deparamos é que, por conta das desigualdades sociais e das desigualdades econômicas que nós encontramos na grande maioria dos municípios, né, nós estamos falando de situações em que nós temos municípios entre pequeno porte 1, que é até 20 mil habitantes, pequeno porte 2, que é até 50 mil habitantes, que se aproximam dos 80% dos municípios brasileiros. Então, a grande maioria dos municípios brasileiros, eles praticamente dependem do cofinanciamento federal para o custeio da execução dos serviços que ele oferta à população e também para o pagamento dos profissionais. Então, nós vemos, em grosso modo, a maioria dos profissionais sendo contratados de forma precarizada. Então, os concursos públicos, eles cada vez têm se tornado mais escassos. Nós temos um grande número de contratações por tempo determinado no setor público da assistência. Isso fragiliza as relações de trabalho dos assistentes sociais que ofertam o seu serviço, mas sem a garantia da continuidade do seu trabalho. A baixa remuneração faz com que nós, assistentes sociais, tenhamos que desempenhar o nosso papel em mais de um município, por vezes municípios que não são próximos uns dos outros. Isso acarreta também no processo de, ao invés da utilização da carga horária de 30 horas que nós conquistamos a duras penas, para melhoria da nossa qualificação, a gente acaba tendo que se dividir em 2 espaços ocupacionais para ter uma renda melhor. Então, sem sombra de dúvidas, o primeiro ponto que eu queria trazer, o primeiro elemento que eu queria trazer para cá, para o nosso debate, é justamente a questão do salário, né? O fato de não termos ainda estabelecido um piso salarial para a nossa categoria é algo que fere os assistentes sociais sobremaneira. Só para ter uma noção, existem situações diversas, mas a grosso modo, principalmente aqui na região Nordeste, o que nós vemos são os salários que se aproximam cada vez mais do salário mínimo, né? O salário mínimo hoje em vigor é de R$ 1.045 e nós temos situações vivenciadas por colegas que recebem mensalmente R$ 1.200, R$ 1.300. Então, cada vez mais a gente se aproxima do nosso usuário. Cada vez mais, a nível de salário, nós estamos próximos dos nossos usuários. E essa é uma condição que dificulta o processo de aprimoramento, dificulta o processo das nossas condições efetivas de trabalho. Obviamente, o nosso código de ética não permite que, por ser mal remunerado, a gente preste um desserviço à população. Pelo contrário, a gente busca sempre ofertar o melhor. Mas há de se convir que, quando nós não somos bem remunerados, a nossa motivação também diminui, né? A válvula que move a gente para a ação, ela diminui. Fora o salário, que é o primeiro ponto que eu trago, existem também as condições objetivas e materiais para a execução do trabalho. E aí eu falando, mais uma vez, da política na qual eu estou inserido, que é a política de assistência social, o que nós vemos é que, na grande maioria dos casos, nós não temos as equipes completas, e por não ter a equipe completa, isso acaba sobrecarregando os trabalhadores. Então, para cada nível, para cada porte populacional, há um perfil de equipe. Muitas vezes esse perfil de equipe que está posto é o perfil mínimo, e isso não atende à demanda que nós percebemos. Então,
Só para ter noção, num CRAS de pequeno porte 1, a gente tem capacidade instalada para atendimento a 500 famílias por ano. Só que o contingente populacional dos municípios de pequeno porte 1 demandam muito mais atenção e muito mais acesso aos serviços do que esses 500 atendimentos por ano. Então, essa sobrecarga de trabalho para os assistentes sociais, somado a isso, muitas notificações judiciais, né? O judiciário o tempo todo chamando os assistentes sociais que estão inseridos na política de assistência social para prestar serviços relacionados ao judiciário. Então, são uma soma de fatores que vão crescendo esse bolo, né? São uma soma de ingredientes que vão crescendo nesse bolo e que acabam fragilizando as relações de trabalho do assistente social, da assistente social, dificultando o desenvolvimento das nossas capacidades técnicas, e isso acaba repercutindo, sem sombra de dúvidas, no que a população vai receber do nosso trabalho, né? Quanto mais sucateado é a estrutura, quanto mais defasado é o nosso salário, quanto mais sobrecarregada é a nossa equipe, mais difícil fica para a gente atender com propriedade aquelas solicitações que não são feitas. Então, acredito que, de início, a gente precisa rever alguns pontos. O primeiro, sem sombra de dúvidas, é o fortalecimento da luta pelo piso da categoria. Já está mais do que na hora de nós termos essa conquista para a categoria, né? De estabelecer um piso que seja justo, que faça valer o esforço e a determinação dos mais diversos assistentes sociais dentro do seu processo de formação, mas não só nisso, no seu dia a dia, na sua luta diária pela garantia, pela oferta das políticas públicas nos mais diversos espaços socioocupacionais, né? E, sem sombra de dúvidas, acho que faz jus também a gente começar a pensar em formas de pressionar a gestão, tanto no nível federal, quanto no nível estadual e principalmente no nível municipal, para que as condições de trabalho para os assistentes sociais, para que possam desenvolver suas atividades de forma apropriada, elas sejam concretizadas, né? Não dá para cobrar do assistente social a execução quando ele não tem a menor condição de trabalho. Falta computador, falta acesso à internet, falta muitas vezes impressora, ou quando tem impressora, às vezes não tem o componente, o toner, a tinta para fazer a impressão. Então, isso acaba, sem sombra de dúvidas, atrapalhando o processo de organização, o processo de gestão do trabalho. Não sei se eu consegui atender aí esse debate inicial, professor. É isso mesmo. André Doria, eu estava aqui falando no grupo com o pessoal e você parou do nada, assim, pegou de surpresa, mas foi tranquilo. Vamos lá. Então, o trabalho profissional do assistente social acaba desprotegido, porque é próprio do capitalismo, é próprio das relações tensionadas pelo capital. Desproteger aquele que lhe confronta, diminuir, minar as forças, né? Agora criar uma nova técnica que é a destruição da reputação. Você se tornou alguém emblemático no cenário político, aí se um dia, por acaso, você cometeu qualquer que seja um deslize, o pessoal vai lá no fundo do baú resgatar aquilo para poder jogar, para destruir a reputação das pessoas. Então, nós estamos nesse objeto de estudo, né, construindo ações concretas para enfrentamento desse tensionamento. Não existe forma de construção social senão por meio da resistência e da ação concreta. Embora, e é extremamente importante frisar isso, embora a teoria seja extremamente necessária e importante, e não existe nada colocado em prática sem que primeiro seja teorizado, essas ações concretas, elas agora precisam assumir corpo, elas precisam se materializar. Olha, quais são as ações concretas que nós estamos propondo, que nós estamos falando na busca por esses direitos dentro de cada município de origem, na busca pelo cumprimento da carga horária, pelo piso salarial, pelo serviço social na educação, por melhores condições de trabalho, pelo fim do assédio, pelo fim da exploração do trabalho análogo à escravidão imposta do sistema de justiça,
aos trabalhadores do SUAS, que é uma coisa muito agravante no Brasil todo, melhorou em alguns estados, melhorou em alguns aspectos, mas continua ainda cobrando muito caro da gente, continua ainda custando muito para a categoria política, que acaba sobrecarregada. A questão do depoimento especial, né, que é uma questão muito atual, que precisa ser pensada, né, essa confusão entre escuta especial e depoimento especial, o juiz cobrando dos assistentes sociais a realização de oitiva de crianças e adolescentes para a produção de provas criminais, o que é muito grave, porque a criança não tem obrigação nenhuma de produzir provas, isso é uma obrigação da justiça, mas que, infelizmente, está acontecendo, continua acontecendo, e eu não vejo como isso vai parar tão cedo, porque os profissionais fazem. Eles simplesmente fazem, porque têm medo, porque não estão protegidos, porque não estão cobertos pelo sistema de garantia de direitos, porque não tem... Quando acontece uma violação, aconteceram muitas, e eu gosto sempre de relembrar, André, aqui na Bahia, teve uma situação em que uma assistente social realizava um trabalho de resistência junto ao TFD. Então, quando surgiu um problema, o município não queria atender, ela enviava os relatórios cobrando, até que o município era obrigado a atender o TFD da pessoa que estava precisando do TFD, que é o tratamento fora do domicílio, né? Às vezes algumas pessoas não conhecem a sigla. E é uma situação que o secretário de saúde, foi aqui em São Félix, bem pertinho daqui, acabou fazendo uma reunião e publicamente ele disse as seguintes palavras: quando nós estamos sobrecarregados de problemas com o TFD, e uma prostituta de uma assistente social nos obriga a fazer um atendimento sem que a gente tenha um orçamento para isso. Isso, inclusive, virou um protesto nas redes sociais, mas de forma jurídica, de forma protetiva, não aconteceu absolutamente nada. Quando a gente escuta, você que trabalha com proteção, você, o Maurício Bonachuk, que vai falar mais tarde, a Neila, qual é a possibilidade de você proteger uma pessoa que teve um direito violado? A primeira proteção é você garantir que aquilo possivelmente não vai acontecer mais. Possivelmente criar uma situação em que o agressor ou a pessoa que cometeu a violação seja de algum modo punido para que ele não cometa mais aquilo. Ou que ele faça uma retratação, que ele seja afastado da pessoa. Sabe o que aconteceu? Absolutamente nada. Ele continua secretário de saúde, ele continua cometendo os mesmos deslizes, nem o CRM fez nada, o CRES mandou uma carta, e olha que eu sou dele, eu estou fazendo uma crítica a mim mesmo, mandou uma carta comemorando, porque nós não temos poder político. O CRES não tem condições, não tem poder político, jurídico, para fazer uma ação jurídica. Ele manda um memorando, recomendando o código de ética, projeto político, falando do direito. Mas isso não protege. Isso, no máximo, faz o cara sorrir e jogar ali. Ele precisava, no mínimo, de fazer uma retratação pública. Ele precisava, no mínimo, ser afastado num processo administrativo do seu trabalho profissional por um tempo. Para isso é assédio moral. Além de outros, de ser um crime machista e de outros problemas, é assédio moral direto. Não aconteceu absolutamente nada. Então, é dessas questões que nós estamos falando. Por que é que a categoria profissional, hoje no Brasil, em todos os âmbitos, ela não consegue pensar numa coletividade profissional? No SUAS, na saúde, né? No sócio-jurídico, que também é muito grave, porque não existe representatividade. Quando eu defendo uma bandeira, mas quando eu preciso dessa bandeira, ela falha comigo. Eu defendo uma bandeira que eu pago por ela. O imposto federal da anuidade, né, que é um imposto, né, cobrado, não tem como não ser cobrado, que é um imposto federal. Eu pago, e não é barato. É necessário, mas não é barato. Eu pago por ele, mas quando eu preciso dele, simplesmente não tenho resposta. Não tem porque não tem como ter. É como se estivesse para além das atribuições e competências, estivesse muito fora do alcance das possibilidades de fazer algo. E aí, em função de não ter uma resposta positiva, uma resposta concreta dentro daquela violação de direito, a pessoa não se sente representada. É como você morar numa rua, pagar o imposto. Na maioria das ruas da cidade do Brasil, pagam esgoto e saneamento. Mas pensa, você paga 10, 15, 20 reais a vida toda de esgoto e saneamento, mas você não tem esgoto e saneamento na tua rua. É o cocô correndo na beira da calçada.
É você tendo que sair pisar dentro da lama para poder chegar lá na frente, na rua mais rica, na classe mais abastada. Aí você vai achar um pedacinho de calçamento para você começar a pegar, para quem ainda não tem transporte. É o mesmo sentimento que a base tem. A base paga por algo que não tem quase retorno nenhum. Daí se compreende porque se revolta, porque não se sente representado, porque mais de 70% é inadimplente, não tem prazer em pagar, porque não tem retorno. Então, são discussões que nós precisamos pensar, são pontos de vista, e eu sou conselheiro, e eu falo isso com muito prazer, porque a gente tem lutado muito, e eu falo que a gestão que está comigo, e alguns que saíram, que estiveram, todos eles, lutam mesmo, a gente briga, às vezes sai quase na mão, para lutar pelos direitos, cada um na sua origem, cada um na sua visão, mas para lutar pelo direito da base, para fortalecer a base, para que a base sinta prazer. Não, eu quero resolver a minha situação de inadimplência com o meu conselho, porque o meu conselho me representa. Meu conselho, realmente, quando eu preciso, tem uma resposta mais pontual. Entra em contato direto com o violador, não manda uma carta, quem manda carta é como correio. Eu já fiz algumas lives aqui fazendo essa comparação. Essa ação de pombo correio não funciona para a categoria, não resolve as demandas da categoria. A pessoa fica inseguro. Eu tenho, mas não tenho. As pessoas não querem, muita gente não quer participar do Nucres. Só ficam aqueles mesmo que são realmente revolucionários, que têm muita vontade, mas precisa de ação, precisa de ações concretas que materializem no cotidiano profissional. Daqui a pouco eu vou responder as perguntas, certo? Muito obrigado, André. Depois a gente volta no final para as considerações e responder as perguntas, tá bom? Eu vou, então, ouvir agora a mestranda Neila Soledade, que é muito querida, inclusive, aqui na Bahia, que o pessoal gosta muito. Toda vez eu vejo, cadê a Neila? Eu falei, rapaz, a Neila está em Salvador, ela mora na capital. Vamos ouvir a Neila falar dos seus pontos de vista sobre a construção do trabalho profissional, as relações de trabalho dentro dessa perspectiva. Neila, é com você. Boa tarde. Gostaria primeiro de agradecer, ao professor Davi pelo convite. Nós que temos aí uma boa relação desde sempre, desde que a gente se encontrou pela primeira vez, nós nos identificamos muito, até porque se Davi coloca fogo no parquinho, eu também coloco, então as pessoas se encontram. E é importante, eu quero saudar também o colega André, respeito muito o trabalho dele, tenho muito, muito orgulho de ver um homem negro nessa posição também, de ter um trabalho tão reconhecido. Isso me chama muita atenção. Quando eu comecei a ver os vídeos dele, nossa, que bom, que legal. E é importante, Davi, você estava falando anteriormente, na abertura, e eu estava pensando e relembrando vários momentos. Nós participamos juntos de uma campanha, da última campanha do Conselho, e do Conselho Regional aqui na Bahia, e nós vivenciamos e também acompanhei os congressos, acompanhei todas as falas das colegas que, infelizmente, nos deixaram muitas vezes indignadas por conta da forma de lidar com as questões. E eu quero falar do meu lugar de fala, enquanto mulher negra, enquanto alguém que foi praunista, cotista, enquanto alguém que não estudou nas universidades públicas, enquanto alguém que teve que ralar muito para conseguir concluir uma faculdade. Quantas vezes eu não fui para a faculdade sem lanchar, depois de sair de um dia inteiro no call center. Eu trabalhei no call center e estudava à noite. Eu estagiava pela manhã, num estágio extremamente precarizado. Eu trabalhei no call center e eu chegava na faculdade todos os dias, tarde, não conseguia pegar o primeiro horário completo, porque não dava tempo, o tempo de deslocamento entre a faculdade e o trabalho era muito grande. Nós corríamos risco de vida, porque o lugar que nós estudávamos não era um lugar que tinha segurança pública para nos proteger. Então é desse lugar que eu falo, do lugar de quem não teve privilégios. Que é importante a gente pontuar isso. E também uma outra questão que o Davi trouxe, que eu acho muito importante para a gente começar a pensar a organização dessa estrutura para que não seja o mesmo do que já existe, seja algo diferente, realmente agregado, me causou muito estranhamento, Davi, quando eu comecei a estar no espaço do serviço social, porque eu venho da militância política. Então, desde os 14 anos que eu estou nos movimentos sociais, e sempre me estranhou
a dificuldade de receber o divergente, a dificuldade de ouvir opiniões diferentes e a dificuldade de reconhecer que na divergência a gente cresce. E eu espero muito de verdade que esse fórum seja o espaço onde as opiniões divergentes elas sejam respeitadas e que a forma da militância prosseguir seja uma forma que efetivamente atenda aquilo que a social-democracia aponta como rumo. Que a gente precisa de verdade de um espaço onde a gente possa gritar, onde a gente possa sentir a nossa dor, onde a gente possa expor que a gente sente a dor, onde o profissional, independente da modalidade que ele conseguiu acessar, porque existem condições objetivas que nós não podemos deixar de considerar. Ninguém vai acessar o EAD porque não quer estar na universidade pública. É assim que funciona. Se fosse assim, eu estaria lá na universidade pública, porque, para mim, era um sonho. E quando eu consegui passar na universidade pública, eu já estava no segundo semestre da faculdade, eu não tinha mais como voltar. Então, foi muito difícil para mim também passar por esse momento. E eu sinto essa dor, eu tenho essa dor. A dor dos meus colegas trabalhadores do SUAS. Hoje eu atuo na área de consultoria, tenho também uma empresa de capacitação como o André, e nós sabemos do dia a dia dos profissionais, das dores, das dificuldades. 19,36% dos trabalhadores do SUAS são assistentes sociais, 80,9% dos municípios não têm planos de cargos e salários. Eu trouxe esses dados porque, como eu atuei na vigilância socioassistencial, já tenho essa coisa de onde estão os dados para confirmar aquilo que a gente sente, né? A dor que o Davi já trouxe para a gente. Então, esses profissionais, eles não têm direito ao salário, eles não têm direito à dignidade, porque a dignidade nos é roubada. Eu já fui trabalhadora terceirizada, eu já fui trabalhadora temporária em município e na gestão estadual, e eu sei que muitas vezes a nossa autonomia ela fica, como é que eu posso dizer, contida, porque a depender do perfil do profissional, ele até consegue tocar um fogo no parquinho, porque eu nunca consegui, não tenho como não fazer, porque é da minha personalidade, mas 40,4% dos profissionais trabalhadores do SUS em 2019 não foram capacitados. E nós que trabalhamos com capacitações, nós sabemos a perda que é, tanto para o profissional quanto para o usuário, e também a fragilidade, a insegurança, a dificuldade que os nossos colegas sofrem todos os dias para conseguir avançar no seu processo de trabalho quando não adoecem pensando que a questão é com eles. Porque ainda tem essas situações que acontecem. Fora os que são vítimas do assédio, fora os que passam situações de racismo no âmbito da assistência social, e não são poucos. Tem colegas que me relatam que adoeceram, que precisaram ser afastados, os efetivos, inclusive, por conta do racismo, pela forma com que as relações de trabalho se dão. E nós sabemos que os nossos conselhos eles não vão adotar nenhuma medida, porque será sempre aquele discurso de que aqui não é o espaço, nós não fazemos isso. E o movimento sindical enfraquecido, e sendo enfraquecido cada dia mais, né, depois da reforma trabalhista, então a gente não vai mais para lugar nenhum, considerando, se a gente for considerar as condições objetivas e não fizer efetivamente a luta, porque sem a luta a gente não vai avançar, nada do que a gente tem hoje foi dado de graça, a gente precisou lutar para chegar lá, mas a verdade é que 97,2% dos municípios brasileiros não tem uma mesa de negociação implantada. Então, quem é que vai debater com o gestor a melhoria da qualidade do salário? Quem é que vai debater com o gestor quando alguém sofrer assédio moral no trabalho? Se esse colega ele se sente só, abandonado, sem um respaldo, ele não, muitas vezes nem sabe a quem recorrer para ter uma orientação sobre o assunto, e, infelizmente, a única estrutura que nós temos muitas vezes vai dizer que lá não é o espaço. Não estou questionando o lugar do conselho, não, até porque eu respeito muito o trabalho que é feito lá, respeito os colegas que estão, mas efetivamente é isso. A gente precisa, de fato, ter um movimento organizado onde nós possamos nos referenciar nos momentos que a gente precise de apoio, mas também que a gente consiga construir politicamente. E aí eu sempre tenho essa visão da necessidade da formação política dos profissionais. Sem formação política, você não consegue avançar. Sem formação política, só com o que a gente aprende na universidade, a gente não consegue avançar na perspectiva de construção de um processo de autonomia, de questionamento, a ponto de se integrar a determinados movimentos. Acho que essa é uma missão para nós, e eu já vou me colocar aqui também no contexto,
de formação política dos profissionais, de pensar o espaço do fórum também numa perspectiva de contribuição com os profissionais nessa questão, porque isso vai impactar na qualidade também da nossa militância. Se a gente tem um pouco mais de afastamento dessas questões, a gente acaba não tendo motivação ou até mesmo aquele filtro, né, de entender que isso aqui é para mim, que eu sou assistente social e tenho que estar nesse movimento sim, e não esperar que outros lutem por mim, como a gente percebe que as coisas são, né? As pessoas esperam que alguém tome a frente, que alguém vá lá, que alguém lute, eu te apoio, né, mas só daqui. E a gente precisa se integrar nesses movimentos e, de fato, tomar responsabilidade para nós, do ponto de vista individual, mas também se organizar e fazer a luta coletiva. Tem algumas bandeiras de luta que eu trouxe, né? Você que já falou comigo sobre isso em outros momentos, que é a desprecarização dos vínculos. A gente precisa pensar como é que a gente organiza um movimento que brigue por isso, porque sem concurso público, nós não vamos caminhar na assistência social e nem nenhuma outra política. Eu estou falando da assistência, mas as situações são congêneres com qualquer outra política. Infelizmente, nem a política de saúde nos municípios menores escapa, né, dessa lógica de exploração, porque é uma lógica de exploração, sim. A implementação das mesas de negociação nas 3 esferas de governo, totalmente necessária, porque sem elas a gente não tem um espaço onde o trabalhador se sinta à vontade para fazer o debate das suas condições e também dos vínculos empregatícios. A gestão participativa, nós precisamos que os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, de forma orgânica, consiga adentrar o espaço do controle social. Acho que o fórum, a partir da sua instituição, da sua organização, da polaridade que ele vai ter de estar em vários lugares, ele vai conseguir adentrar também aos conselhos, que é um espaço de controle social que é importante. Os conselhos de políticas públicas, a gente precisa ocupar esse espaço, e na maioria dos municípios, quem ocupa esse espaço são trabalhadores que estão vinculados por outras relações que não as relações de militância e de defesa do coletivo. Então, a gente precisa ter esse olhar. A implementação dos planos de cargos e salários, a implantação da política de educação permanente, como tem que ser, e também a implantação dos mecanismos de avaliação, considerando a valorização do trabalho interdisciplinar e também a remuneração dos profissionais, né? Nós temos aí uma série de contribuições que nós damos à vida dos usuários que acessam as SUAS, e isso não pode deixar, né, de ser dito, mesmo diante do contexto de extrema precarização, como o André mesmo falou, nós não deixamos de fazer o nosso trabalho, porque é o nosso dever ético, é da nossa formação, é do nosso desejo sempre fazer o nosso melhor, o nosso trabalho, mas se não tivermos essa condição e a quem recorrer de fato, nós não vamos avançar muito. E eu espero de verdade que esse seja o espaço onde nós tenhamos a quem recorrer, onde nós possamos fazer a luta de verdade, sem as questões que nós já vimos aí nas outras instituições, nos outros órgãos que já existem, de disputa, de ego, se André está aqui, faz capacitação, eu não vou estar ali porque eu não vou estar no mesmo espaço. E não é assim, nós precisamos construir a coletividade efetivamente, e isso é na prática, né, gente? No discurso é bonito, no discurso é fácil. É isso, Davi. Muito obrigada, André. É muito bom ouvir vocês dois falarem. Eu estava aqui só aprendendo mais e refletindo mais sobre a minha própria prática e também sobre o nosso trabalho, que é coletivo. Obrigado, Neila. Eu quero ouvir mais você, viu? Tenho muita vontade de ouvir você, que a gente já andou por tanto lugar, né? Só vejo seus vídeos na internet. Eu queria te ouvir presencialmente um dia desse aí, participar de um evento seu, para mim aprender com você também, dentro da sua área de atuação. Vamos sim. Viu? Depois a gente vai fazer outro evento aí, mais para frente, viu? Agora eu quero começar esses eventos para não parar mais. Escolher as temáticas. Eu estava pensando, vou fazer uns eventos escolhendo as temáticas, uma de cada vez. Aí vai completando, sobra mais tempo. Viu? Muito obrigado. Não sai daí não, tem pergunta para a gente responder aí coletivamente. Cada um, eu pedi para fazer a pergunta dando nome, mas assim, eu vou fazer a pergunta e deixar livre quem se sentir mais à vontade para responder. Eu vou responder a primeira pergunta aqui, que eu achei que eu gosto muito de falar sobre isso, né? Que é da Cíntia Galvão Porto. Diz assim, aí depois, aí se vocês quiserem responder também, acrescentar o que eu vou dizer, não tem problema não. Né? Então, diz assim, a união da categoria, que os profissionais parem de se gladiar em favor de político A ou B, por esquerda ou direita.
O profissional de serviço social só tem uma direção, andar para frente, e não esquerda ou direita, e continuar lutando por direitos da população do coletivo. A questão da polarização ela é muito complexa. Primeiro, sim, eu queria dizer para vocês e para todos que estão ouvindo, que a luta de classes é a base, o fundamento do trabalho do assistente social e do serviço social. Não existe serviço social sem luta de classes. Se a gente negar a existência, não foi o serviço social que polarizou, não foi o serviço social que inventou a luta de classes. O serviço social só identificou. É igual a cidadania. Vamos criar a cidadania no sujeito. Não. É o reconhecimento da cidadania. Ele já é um cidadão. Só precisa ser reconhecido e respeitado como tal. Não é o serviço social que faz o sujeito ser cidadão. Ele é por nascimento. O mesmo se diz da luta de classes. Não existe serviço social sem luta de classes. Não existe serviço social sem essa polarização. Agora, eu entendo o que você quer dizer. O que é que nós precisamos é que a professora Elizabeth Borgiani sempre fala, o José Paulo Neto às vezes aborda, mas principalmente a Borgiani. Nós precisamos de solidariedade de classe. Existe assistente social de direito? Existe um monte deles. Existe assistente social neutro e imparcial? Infelizmente, é pior do que o da direita, mas existe. O neutro e o imparcial ele é mais prejudicial para a profissão do que aquele que é da direita. Porque o neutro e o imparcial não assume nada, ele não é responsável por nada, ele não acredita em nada, ele não está nem aí para nada. Então, a polarização existe. O serviço social é uma profissão sociopolítica eminentemente de viés ideológico de esquerda. Não há como negar isso. Agora, se o profissional quer se orientar de uma outra forma, pensar de uma outra maneira, eu vou respeitar isso. Não acho que ele vai contribuir para a profissão. Não acho que esse posicionamento em favor do capital, em favor do neoliberalismo, em favor da meritocracia, em favor do Estado mínimo, em favor da pessoa que faça por conta própria, da pessoa que lute, da pessoa que se levante, da pessoa que se esforce, da pessoa que vai em busca, em favor da psicoterapia, em favor da reatualização do serviço social, da fenomenologia. Eu poderia falar N outras possibilidades que estão em discussão no cenário político do serviço social, mas que não contribuem efetivamente para o serviço social que queremos. Respeito isso, mas preciso dizer, não contribui. Olha, se existe uma polarização dentro do serviço social, se ela foi identificada e se ela foi apresentada como munus, como alicerce, como base para o serviço social, precisa ser discutida, precisa ser debatida. Quem é que explora a mão de obra barata e fica com a mais-valia, com o capital excedente produzido pela transformação do trabalho? O capitalista. E isso dá resultado ao quê? Ao empobrecimento de uma grande população. A pessoa que foi feita escrava, que desandou por 389 anos no Brasil, resistindo à superação disso, que não queria. Não pense que a princesa Isabel foi uma heroína. Ela foi pressionada pela situação. Não pense que Tiradentes foi um herói. Na verdade, o herói foi um quilombo que foi exterminado em Minas Gerais, e aí, para encobrir o genocídio, eles criaram um herói, que era um pedófilo, estuprador de pessoas escravizadas no estado de Minas Gerais, e aí, para encobrir o genocídio que o Estado cometeu contra o quilombo, criaram o Tiradentes. Então, tem muita mentira no construto histórico da polarização. Quando é que começou a polarização no Brasil? Existiam duas classes no Brasil no tempo dos índios? Não. Quem começou a polarização foi aquele cara que pisou no litoral, trocando um espelho por um pote de ouro, trocando um facão velho por um saco cheio de prata. Foi aquele que começou a polarização, porque ele trazia uma coisa que não prestava, que não tinha valor ínfimo, para trocar por um bem de valor maior. E fazendo disso, a expropriação do capital, dos bens, da matéria-prima de valor, que até acontece até os dias de hoje, que existiam no Brasil, que existiam lá na África do Sul, que foi expropriada também, inclusive das pessoas, né? Inclusive dos mais fortes, né? Considerados assim os mais fortes, os mais saudáveis, porque quem ia a escravizar pessoas na África não estava procurando os idosos ou as pessoas com deficiência, ele queria o mais forte, ele queria supostamente o mais inteligente, ele queria aquele que apresentava os dentes bons, que tinha musculatura. Ou seja, a África ela foi esvaziada de recursos humanos também, não só de diamante, não só de petróleo, não só de madeira, não só de caça, de caça e outros valores materiais, mas principalmente de pessoas. E principalmente das pessoas com o potencial genético melhorado, que a gente vai estudar isso muito na evolução genética. O que eu quero dizer com isso? É que ali nasceu a polarização. O Brasil foi dividido
em 12 capitanias, pertencendo a 12 pessoas. Depois foi dividido em 12 Sesmarias, pertencendo a mais 12 pessoas. Durante mais de 100 anos, o Brasil pertenceu a 24 pessoas. Depois veio o Ducato, o Baronato, foi dividido em 70. O Brasil pertencia a 70 pessoas. Depois veio o coronelismo, foi dividido em uns 900 pessoas. O Brasil pertencia a 900 pessoas. E hoje, o Brasil pertence a 10% da sua população. E os outros 90% são excluídos e marginalizados. E desses 90%, pelo menos 60% defende a ideologia de direito, defende a classe patronal, vota em Bolsonaro, defende o Estado mínimo, mesmo não podendo pagar por saúde, mesmo não podendo pagar por educação, mesmo não podendo pagar por nenhum direito básico social, mas continua defendendo o capital, porque foi assim que a classe dominante, a elite, ensinou essas pessoas a pensarem. Eles domesticaram, eles criaram um sistema de extremo tensionamento, obrigando as pessoas a pensarem assim. E se utilizaram de quê para fazer isso? Do patriotismo, da religiosidade e, infelizmente, da ganância das pessoas. Então, criou uma ideologia extremamente excludente, extremamente dominante no conceito mais absoluto da palavra. E aí o serviço social entra em um cenário aí, depois que toda essa construção, e não foi só no Brasil, não, aconteceu também lá na Europa, com o nascimento dos burgos, o fim do sistema feudal, o nascimento do capitalismo mais antigo, do capitalismo concorrencial, e depois o amadurecimento para o capitalismo monopolista. Essa construção veio de lá, e ela veio se materializar aqui no Brasil, e se transformou, ainda que tardiamente, aqui no Brasil, dando origem à polarização, à luta de classes. Então, começou em 1500 e até hoje existe. Então, você vai ver dentro do sistema as pessoas que têm o capital e aquelas que não têm. As pessoas que têm o capital conseguem criar uma estrutura dentro da subestrutura para manter o status quo. E aquele que não tem vai ter muita dificuldade para sair dessa condição. Eu vou gravar na página Serviço Social Brasil uma live sobre alienação da identidade. Eu estou estudando isso bastante a fundo para explicar para as pessoas que se utilizam da experiência própria de vida para dizer assim, mas eu mudei a minha vida. Mas você tem estruturas, você teve afeto, você teve alimento na mesa, nunca te faltou um abraço, às vezes se faltou alimento foi esporadicamente, não é igual aquela outra pessoa que todo dia ele tem falta na mesa, que todo dia ele tem que dividir um ovo. Eu fui menino de rua, como Neila pontuou a respeito das suas origens históricas. Eu fui abandonado com 6 anos e meio de idade, fui menino de rua. Eu dormi nas fontes, eu dormi nas casas abandonadas. Eu sofri horrores no mundo e digo para você, quando você não tem a construção mental do que fazer com 100 reais, é difícil para você superar o estado de alienação. Você não sabe o que fazer. Quando você não tem a estrutura mental do que fazer com um livro, vou pegar ele aqui para você ver, que está aqui na minha cabeceira. O que fazer com um livro como esse? Esse livro é um dos capítulos só do livro de Marx. É o tomo 2, é o livro 2. Ele tem 765 páginas. Uma pessoa que não criou a estrutura mental, isso foi muito difícil para mim, até hoje é muito difícil ler um livro como esse. Então, você não pode esperar que uma pessoa que não tem, dentro da formação da sua psicogênese, a estrutura mental para superar o seu estado de alienação, reajam às situações que você vivencia da mesma forma que você vivenciou. Eu vou dar um único exemplo na formação psicogenética, da importância que tem. Presta atenção, todos vocês que estão me ouvindo aqui, lembra aquele dia que você estava com frio na cama, dormindo, com frio, você ainda era criança, dormindo, e aquele frio, mas você não conseguia acordar porque você estava cansado. Aí você sentia aquele frio. E, de repente, alguém chegou e puxou a coberta sobre você e te cobriu. Você lembra, lá no seu subconsciente, você sentiu, nossa, tem alguém cuidando de mim. Eu nunca tive isso. Quando eu sentia frio na rua, eu tinha que encher minha calça velha, moletom de papel, de jornal, e me enrolar num plástico ou num pedaço de papelão, porque se eu me desenrolasse de noite, ou se o rato roesse a sola do meu pé, que aconteceu muitas vezes, ou se a pulga que estava debaixo da minha unha começasse a me coçar demais à noite, eu não tinha ninguém para me dar socorro. O piolho que era cheio na minha cabeça, as feridas que eu tinha nos pés e na perna, na canela. Essas construções me fazem falta até hoje. Eu nunca senti esse conforto de ter uma pessoa puxando a coberta sobre mim. Eu nunca senti esse conforto de estar dentro de uma sala com o livro aberto, estudando para passar na prova, e a mãe chegar com um copo de suco e dizer, toma aqui um copo de suco. Isso é afetividade, é cuidado, é proteção. Essas pessoas, a maioria delas, não tiveram isso.
Então, ela não tem essa estrutura psicogenética dentro da polarização da luta de classes para saber o que fazer para superar o seu estado. Não utilize a sua experiência de vida como parâmetro para as outras pessoas, porque as pessoas não são iguais. A pessoa que sofreu racismo na pele, que sofre o olhar discriminador quando ela entra numa instituição, você é branco, você não sabe o que é. A pessoa que andava o dia inteiro na rua atrás de um pedaço de pão, como eu andava, e as pessoas chamavam de trombadinha, de vagabundo, chamavam a polícia, você não sabe o que é, não use a sua experiência de vida como parâmetro para estabelecer um nível para as outras pessoas. Cada pessoa é uma pessoa. Cada vivência é uma vivência. A dificuldade que uma pessoa enfrenta numa área, você enfrenta na outra. A pessoa que sofreu decepção amorosa, ela tem dificuldade para confiar. A pessoa que não tem vínculos afetivos, ela não tem segurança para fazer apresentações públicas, ela não tem tudo isso que eu faço hoje. É muita luta. Para mim conseguir ler um livro é muita luta. Para mim conseguir gravar uma live é muita luta. Tem semanas que eu não consigo a semana toda. Eu queria ter condições, estrutura psicogenética para todo dia fazer uma live. Eu não tenho. Tem dia que eu ligo o computador, eu passo a gravata, eu passo a camisa, eu sento no computador, é 8 horas da manhã, meio-dia eu não consegui. Eu desisto e vou fazer outra coisa. Porque não tenho estruturas que todos vocês têm. Então, a gente constrói, a gente pega os fragmentos, os pedaços que sobraram de nós, para poder construir alguma coisa, para poder criar um fundamento, para ser alguém, para ser alguma coisa. Hoje eu estou muito melhor, mas eu me irritava com muita facilidade. Eu perdi o controle com muita facilidade. Eu era extremamente possessivo, eu era extremamente inseguro. Hoje eu estou muito melhor. Tenho feito tratamento, tenho feito terapias, tenho lido muito a respeito, tenho procurado me conhecer para poder superar quem eu já fui, para ser alguém melhor. Mas isso tudo é o quê? É resultado de quê? Da luta de classe. Eu vou finalizar e passar para os colegas. Por que é resultado dessa luta de classe? Porque o meu pai foi um alcoólatra, uma pessoa que trabalhou a vida toda, tinha as mãos que pareciam o lombo de um cavalo, de tanto trabalhar, de caos, os dedos não conseguia fechar a mão. Um homem extremamente trabalhador, bruto, trabalhador do tipo bruto, que trabalhava 10, 12 horas por dia. Ele começava a trabalhar, estava escuro. Ele saía da roça, já estava escuro novamente, trabalhando para enriquecer os outros, mas não participava. Ele é um excluído na polarização. O pai dele, a mesma coisa. O pai do pai dele, no caso, meu bisavô, meu trisavô, meu tataravô, eu conhecia a história deles, a mesma coisa. Viciados, alcoólatras, violentos, machistas, que batiam nas esposas. Quando minha mãe estava grávida de mim de 7 meses, meu pai deu uma surra nela. Ela praticamente me abortou. E, em função disso, fugiu para dentro do mato, ficou quase 2 semanas correndo comigo dentro do mato, foi pego, me tiraram dela, levaram ela para o hospício. E no hospício ela ficou, e até hoje ela tem transtornos mentais por causa disso. Meu pai trabalhou 84 anos de vida. Quando envelheceu, se eu não tivesse ido lá no Paraná comprar um terreninho e para construir uma casinha para ele estava morando na rua. Era abandonado na rua, porque ele pegou uma fazenda de uma família, de uma famosíssima aí, da apresentadora para os baixinhos, da mesma família, trabalhou mais de 50 anos numa família de 1.000 alqueires, que dá o equivalente a mais ou menos 2.500 hectares. Trabalhou, desmatou e transformou em pastagem do início no fim. No final, não deram para ele nem uma espiga de milho, que dirá alguma coisa. Então, isso é polarização. A polarização existe. Nós, do serviço social, estamos para compreendê-la e encontrar maneiras de intervir, fazer intervenções para equacionar a desigualdade produzida pela polarização. Sem a polarização, não existe serviço social. Desculpe, gente, porque eu tomei tanto tempo, mas que para mim isso é muito pessoal, me atinge diretamente. Agora eu quero ouvir os colegas. Eu só que... Você quer ir primeiro, André? Pode ir. Não, por favor, Neila, por favor. Obrigada. Eu só queria dizer que quem é neutro, quem está em cima do muro já escolheu um lado. A partir do momento que eu, enquanto profissional, escolho ser neutro, eu já estou do lado do capitalismo, que só quer que eu seja alguém que executa de forma alienada, sem compreender o meu lugar no mundo, né? A Marta, Davi, fala muito da meritocracia e condena muito, combate a meritocracia. Eu tenho essa mesma perspectiva, que é quando as nossas marcas, as nossas dores, como ele compartilhou a dor dele, isso faz
com que a gente reflita ainda mais sobre o papel do serviço social, o lugar do serviço social, e quem são as pessoas que hoje são os profissionais de serviço social. As nossas marcas, elas não devem ser utilizadas para que a gente seja meritocrata, mas pelo contrário, para que a gente perceba e reconstrua todos os dias o caminho que nós trilhamos para chegar até aqui. Porque algumas pessoas acham que elas estão no topo, né? Aí eu fico imaginando que topo é esse que elas acham que estão. E utilizam isso para desmerecer e para agir mesmo de forma meritocrata. Então, são esses dois aspectos. Primeiro, que está em cima do muro, quem está em cima do muro já escolheu um lado, que é o lado do capitalismo, que é o lado que ele gosta, né? O capitalismo ama profissionais que estão em cima do muro, que não são nem de esquerda, nem de direita, e que são simplesmente profissionais, meros executores de políticas públicas que não utilizam, né? Que tem sim, mas não utilizam a capacidade de questionar e de se posicionar quando necessário. Para além disso, lembrar sempre que a meritocracia é a forma mais perversa de atuação que pode se ter um profissional de serviço social. Ser meritocrata é realmente negar a própria história, e você ser meritocrata é você negar a sua história, negar suas dores, negar que esse lugar que você já esteve e que muitas vezes você está. O André estava falando de salário dos profissionais, às vezes o nosso salário é muito próximo ao salário do usuário que vai lá procurar a concessão dos benefícios no CRAS. Então, muitas vezes o profissional do serviço social, se ele fosse realmente ter a coragem de ir, né, porque até isso o usuário tem a coragem de procurar os seus direitos, talvez ele também tivesse dentro dos critérios, gente. Eu conheço profissionais que a gente já passou por situações tão difíceis a ponto da gente precisar fazer uma doação de um valor financeiro para o colega poder sobreviver. É nesse nível que a gente tem vivido nessa sociedade capitalista e numa sociedade que como Paulo Freire ele traz, né? Se a gente não consegue ver a nossa história e usar ela de forma libertária, a gente vai ser o próximo opressor. A gente vai fazer tudo aquilo que a gente condenou que alguém fizesse com a gente. Então, o racismo, a meritocracia e tudo isso que se manifesta nas unidades que a gente atende, eu já vi colegas que foram vítimas de racismo e a pessoa que estava sendo racista era uma pessoa negra, não aquele negando totalmente aquele discurso de que o próprio negro é racista, horrível, ridículo. Mas assim, o quanto esse colega ele não conseguiu romper com as amarras a ponto de se tornar alguém que consegue ver no outro parte dele mesmo. Acho que é importante a gente ser humano, né? Primeiro ser humano, depois a gente diz que é bom profissional. Eu quero agradecer, Neila, aqui, que eu esqueci, já deixo você falar de novo, viu? Eu esqueci de agradecer a Cíntia pela pergunta muito boa, viu, Cíntia? Eu sei que a sua compreensão é diferente, você gosta de fazer essas provocações, né? É muito boa a sua pergunta, que trouxe a possibilidade de discutir muita coisa. Obrigado pela questão, eu esqueci de agradecer e peço desculpas. Neila? Não, acho que agora sou eu. Tá bom. Eu primeiro queria agradecer, Davi, pelo teu relato. Eu acho que quando a gente se propõe a expor aquilo que é mais doloroso para a gente, só demonstra a nossa capacidade, a nossa busca pela mudança, né? E você conseguiu mostrar isso durante a sua fala. Nele, eu queria te pedir desculpa, porque quando eu iniciei, eu estava tão aéreo aqui que eu não te cumprimentei. E eu achei isso de uma falta de delicadeza sem tamanho. Eu quero muito te pedir desculpa. Eu fico muito honrado de tê-la aqui nesse espaço. Você falando de já ter me assistido. Eu ainda não te assisti, mas já ouvi muito falar muito bem de você. Então, eu fico muito honrado de poder participar, de poder compartilhar dessa mesa com você. Tirando essa parte da rasgação de seda, que eu acho que é extremamente importante, a gente precisa sempre prezar pelo carinho com os nossos, né? Eu acho que algumas falas que foram ditas aqui, tanto pelo professor Davi quanto pela Neila, são importantes para a gente pensar em que ponto nós queremos, em que local nós queremos estar, né? E essa discussão sobre direita, esquerda, eu acho que, como a Neila colocou, também não considero que exista centro, né? Quando você se omite, você já está tomando um lado, você já escolheu
uma posição. E eu queria trazer alguns aspectos para a gente pensar também com relação a isso. Veja, embora toda a nossa formação ela seja baseada no processo de pensar dialético, né, trazido pela teoria marxista para dentro da universidade, embora o serviço social ele tenha se constituído com a base no marxismo, a gente precisa também ponderar que diversas universidades, e das mais distintas possíveis, elas apresentam um projeto pedagógico para ganhar a possibilidade de ofertar o curso de serviço social, e depois ela retira totalmente esse projeto pedagógico, né? Na minha apresentação eu não mencionei, mas eu já fui conselheiro do CRES. Antes de ser conselheiro do CRES, eu já fui coordenador nacional da Executivo de Estudantes de Serviço Social. E nesse processo de visitar universidades, conhecer colegas de outros locais, a gente vivenciava muito essa percepção de que durante o processo de formação, muito do processo formativo tem sido deformado, né? Tem sido reestruturado. Então, é comum a gente visualizar alguns pensamentos que destoam do que a gente acredita ser hegemônico no serviço social, e alguns debates recentes, principalmente focado na perspectiva do serviço social libertário, que é o que vem ganhando força e cena, ele tem trazido essa perspectiva de pensar de uma forma diferente. E quando a gente percebe essa questão da esquerda ou direita, do porquê ir para um lado ou ir para o outro, eu sou super tranquilo com relação a isso. Eu sou de família pobre, eu nasci num povoado chamado Ritacacete, no interior de São Cristóvão, né? Um povoado aqui próximo da cidade de São Cristóvão, onde eu resido até hoje. Embora já tenha trabalhado nos mais diversos lugares, eu tomo esse meu lugar de origem como um ponto de partida para a gente pensar. Todo o processo de transformação da minha comunidade, ela se deu por opção política. A opção política de quem esteve à frente possibilitou com que a melhoria acontecesse no local. A gente teve em São Cristóvão diversos prefeitos, né? Obviamente, uma cidade histórica, é a quarta cidade mais antiga do Brasil. Nós já tivemos diversas relações de poder presentes no município. E nas últimas, inclusive, a gente teve sequências de cassações de prefeito. Então, os prefeitos iam sendo trocados por conta da quantidade de roubo que acontecia no município. São Cristóvão ficou esquecida, ficou abandonada, e muitas pessoas entravam, faziam aquele debate de que queriam a mudança, que queriam propor alternativas, mas você percebe as mudanças quando a postura política, a identidade política daquela pessoa, ela propõe essa mudança. Então, a mudança da concepção da gestão permitiu com que o município começasse a se desenvolver. Vou sair da minha cidade para um contexto mais amplo. O Brasil ele foi governado durante todo o seu processo de vida pela direita. Em todo o tempo foi pela direita. Até o período da ditadura, o pensamento que estava estabelecido era o pensamento de direita. Muita gente fala talvez por desconhecimento, com saudade de um período de ditadura que foi o período que mais aconteceu roubo. O que acontecia é que não havia mecanismos de denúncia. Não é que durante o período da ditadura foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. A ponte Rio-Niterói, que foi construída no período da ditadura, era para ter levado 2, 3 anos para a construção, levou muito mais por conta da quantidade de roubo que aconteceu. Então, desconsiderar o caráter direita e esquerda na construção, na percepção do que é a proposição política, a gente tem, obviamente, que fazer críticas a todos os governos. Não existe governo perfeito. Sempre vai ter pontos de melhoria. Agora, a percepção de colocar o povo no orçamento é uma percepção diferente do que a direita vem propondo. Inclusive, o povo saiu totalmente do orçamento. Inclusive, agora, em dezembro, o auxílio emergencial deixa de ser pago. A ideia de privatizar é um pensamento de direita. A ideia de manter o funcionamento dos setores públicos é um pensamento de esquerda.
ter acesso à educação pública só é possível por conta de um pensamento de esquerda. O pensamento de direita é pela privatização. Muito se falava do dólar a 2,60 no governo Dilma. Hoje o dólar está quase R$6. E quem está no governo não é um governo de esquerda. Muito pelo contrário. É um governo de extrema direita. Ele não é nem direita. Ele está na extrema direita. Então, entender que o pensamento político, a linha política vai determinar quais são as condições concretas que nós teremos para executar nosso serviço. Só para salientar, imagine só a situação. A gente está falando por um conjunto de assistentes sociais que tem no setor público o seu maior empregador. Imagina saúde sendo privatizada. Imagina a assistência deixando de acontecer da forma organizada como se propõe o Sistema Único de Assistência Social. Imagina a educação sendo privatizada. Agora há pouco nós tivemos a aprovação da inserção do serviço social na educação. São campos de trabalho que nós, assistentes sociais, temos que vão deixar de existir. E isso já está previsto para um futuro bem próximo. Né? O que está sendo pautado é a sequência de privatizações. Né? Vão começar pela Petrobras, depois vão descer para a saúde, que já era uma perspectiva do primeiro-ministro, né? Do Mandetta. O Mandetta já queria privatizar. Veio a pandemia para mostrar que se houvesse a privatização, nós estaríamos perdidos. A gente já está perdido porque não há condição no Ministério de Saúde. Mas sem a saúde pública, nós estaríamos totalmente perdidos. Totalmente perdidos. E aí você precisa entender para quem cada governo governa. Qual é a predisposição que o governo Bolsonaro tem? Pró-capital. Inclusive colocou o Márcio Guedes, que achatou o processo de aposentadoria, retirando direitos. Aprovou a reforma trabalhista, retirando direitos. Então, ficar distante dessa ideia de direita e esquerda é apagar a nossa obrigação, enquanto profissional, de entender o contexto no qual nós estamos inseridos. Não dá para a gente atuar na assistência, não dá para a gente atuar na saúde, não dá para a gente atuar na educação, não dá para atuar em nenhuma instituição não governamental sem se atentar que com a ausência do Estado, nada é garantido. Aí a gente vai voltar ao período pré-constituição, onde a assistência social ela se baseava apenas na caridade e na benevolência, coisa que eu acredito a grande maioria dos assistentes sociais são contra, né? Eu vejo muita gente falar, acha que assistente social é uma pessoa boazinha que vai dar alguma coisa, né? Então, esse discurso, ele se contrapõe à ideia de que a gente precisa largar a direita e a esquerda e precisa pensar em andar para frente. A gente anda para frente ao lado daqueles que oportunizam condições de trabalho, ao lado daqueles que oportunizam condições concretas de melhoria de vida para a população. Desculpa se eu me estendi. Tranquilo, dentro do previsto. Ainda temos tempo ainda, viu? Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Né? Professor André Doria, aproveitando que você está aí, a pergunta foi feita para você e para mim, mas a Neila também pode responder, não tem problema não. Qual seria a ação concreta para que cheguemos ao entendimento acerca do piso salarial da categoria? A pergunta foi feita pela Adriana Mello. Obrigado, Adriana, pela pergunta. Nós só conseguiremos verdadeiramente avançar nisso se a gente conseguir um nível de organização, e eu acredito que o Fórum ele vai conseguir pautar isso pela grandiosidade do que ele tem se transformado, né, pela adesão que nós temos visto para fazer o embate com a Câmara de Deputados. Né? Existem alguns projetos de lei já em tramitação, na verdade parados, referente ao piso salarial. E eu acredito que, como o professor Davi já vinha colocando, a gente precisa parar, sair, aliás, do campo das ideias e começar a ir para o campo prático, né? Para colocar em prática. Então, o primeiro passo seria pressionar a presidência da Câmara para colocar em votação o projeto de lei que prevê o piso. Né? A gente tem que levar em consideração que o presidente da Câmara
a presidência da Câmara muda no próximo ano. Até o final de dezembro, o presidente da Câmara é o Rodrigo, que é do Democratas. Talvez nessa mudança de presidência da Câmara fosse um momento adequado para a gente pautar um movimento nacional, e acho que o Fórum tem total capacidade para puxar isso e atrair mais assistentes sociais. Eu acho que é um papel nosso aqui, uma tarefa de casa de todos nós que estamos participando desse evento, convidar mais um assistente social, um estudante de serviço social, para participarem do processo de construção desse fórum, e a partir daí, com a presença, né, conhecendo quem será o novo presidente da Câmara, a gente pressionar para ser colocado em votação, né? Porque o projeto já tá lá em tramitação, então, se ele puder desengavetar e colocar para votação, fazer pressão, obviamente, nos deputados federais em cada estado e, na sequência, nos senadores, pela aprovação do piso, né? Reconhecer os assistentes sociais como uma categoria que é fundamental para o desenvolvimento social do Brasil é um ponto fundamental para que a gente consiga alcançar o piso salarial. Neila? Só para contribuir aí com o que o André já trouxe, a gente precisa fazer o processo de incidência política mesmo, nesse movimento de constituir uma pressão popular em torno dessa questão. Acho muito importante, aí eu vou chamar a atenção. Quantas pessoas nós temos aqui, Davi? Tem como saber? Peraí. Pode continuar falando, daqui a pouco eu lhe digo. Porque a gente quer saber. Eu perguntei isso porque, assim, se cada um que está aqui, que deu apoio político aí a A e a B e a C também, tiver na militância, fazer com que seus deputados, seus senadores também façam o processo de adesão a essa nossa luta. Porque o que eu vejo é, muitas vezes, o político se utilizando, né, da figura do assistente social como o grande defensor das políticas públicas, tanto é que eu tenho um assistente social que está na minha campanha, então, quando eu ganhar, vai ter assistente social para isso e para aquilo. Então, nada mais justo do que nesse momento que nós precisamos do apoio, que o seu prefeito, que o seu vereador se engaje no movimento também para nos apoiar nesse processo de aprovação. Está lá na Câmara Federal, mas a gente sabe que na estrutura política os prefeitos e os vereadores também têm os seus conhecimentos, têm as suas articulações, então que eles priorizem efetivamente a nossa categoria, como muitos dizem no discurso que priorizam, né? É importante cobrar deles. Agora que já passou, agora que já foi, quem foi, quem não foi, ficou. Então, nada melhor do que eles compensarem aí a utilização, né, desse nosso fazer profissional, dessa nossa imagem, que muitas vezes é utilizada em várias campanhas, eu já vi, para apoiar a nossa luta. Obrigado, Neila e Dória. Muito bom o posicionamento de vocês. Eu tenho falado há muito tempo a respeito de algumas ações concretas que vai nessa mesma direção que vocês estão falando aí. A visão do serviço social, apesar dela ter suas singularidades, particularidades e subjetividades, no geral, ela tem o mesmo objetivo, que é a mobilização, a participação popular, o envolvimento, o poder político, né, a politização, a influência política. E ela só acontece por meio de alianças políticas. Não tem como ela deixar de ser política. Ela é evidentemente política, é sociopolítica. E dentro da perspectiva das ações concretas, o que eu tenho sempre falado é o seguinte: quando tivermos um movimento social unificado de voz, que diga assim, vai acontecer no mês tal, e aí o Brasil todo se una, ou pelo menos aquelas regiões que quiserem, porque nem toda região vai se unir, mas aquela parte que estiver unida, aqueles municípios, para as ações concretas. Ações concretas. É movimento de rua, é passeata, é ocupação de Câmara de Vereadores, de fórum, a depender do direito que se pleiteia, né? É a audiência pública, que precisa ser provocada por meio de um vereador. A audiência pública ela é provocada por vereador, deputado estadual ou deputado federal ou senador. Eu não posso ir lá e provocar uma audiência pública diretamente. Eu posso, por meio de uma aliança política, enviar um ofício para um determinado vereador para que ele provoque o deputado a audiência que eu quero que tenha. Pode acontecer também se houver uma aliança, via Ministério Público, mas também terá que ser por meio do Legislativo, né?
prefeito não provoca a audiência pública, ele pede um vereador que vai provocar. De qualquer forma, é um instrumento muito poderoso. A audiência pública é um instrumento muito poderoso, que envolve alunos, que envolve profissionais e até de outras áreas, em prol daqueles direitos que queremos almejar. Isso são ações concretas que precisam acontecer em todo o Brasil. Sobre o piso salarial, eu tenho uma opinião que ele só vai acontecer a nível nacional quando várias regiões, municípios e até estados tiverem alcançado isso. Nós temos pelo menos 7 projetos de piso salarial. Tem deles que vai a 7 mil, 4 mil, 3 mil. Tem um aqui de uma deputada, acho que é deputada federal, se não me engano, aqui da Bahia, ali de ser deputada federal, né? Acredito que sim. Que também é um projeto de lei para o piso salarial, mas tem vários outros. E essa multiplicidade de projetos gera conflito de origem de interesse partidário. E aí não vai acontecer. A gente ficar esperando. Eu gostaria de ter mais esperança, mas eu entendo como é que funciona o toma lá da cá dos políticos. Então, pouco provável, se houvesse uma unificação desses projetos, seria mais fácil. Mas já houve uma unificação, não deu em nada e acabou nascendo ramificações novamente. Teria que haver uma nova unificação e a gente teria que bater em cima para que os presidentes do Congresso, do Senado, não aceitassem novos projetos nesse sentido, uma vez que já tem um projeto. Porque senão fica só atendendo interesses e acaba não acontecendo. Mas, de qualquer modo, para além do piso salarial nacional, eu entendo que um grande instrumento para alcançar esse objetivo seria os movimentos sociais locais. O piso salarial local já seria um caminho para se tomar. Então, tem que se fazer as provocações a nível de município. Você tem o seu voto, que é um instrumento poderoso, que as pessoas trocam por um saco de cimento, por uma dentadura usada, uma bengala ainda em serventia, né? A todo respeito a quem precisa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas estão trocando o voto, que é um instrumento político poderoso, às vezes, por um emprego, né? Que acaba ficando preso àquela ideia o resto da vida. Quando você utiliza o voto como instrumento político e negociação política, sob o ponto de vista, eu lhe apoio, mas você tem que apoiar as minhas ideias, tem que trabalhar por mim, tem que defender os meus interesses. Quando você fala isso individualmente, tem peso, ajuda, mas não é suficiente para alcançar o objetivo que se almeja. Agora, quando uma categoria se posiciona, e aí que está o grande problema da unidade, né? Uma categoria diz assim, olha, aqui no estado da Bahia, os profissionais do serviço social, vamos utilizar de exemplo, vamos apoiar aí fulano como deputado estadual. Olha o quanto isso é pesado. O fulano assume o compromisso, e a categoria também, e o movimento social também, de cobrar desse fulano o piso salarial para o estado da Bahia. Que ele não consiga, ou que ele consiga, mas que ele lute durante o seu mandato incessantemente, incansavelmente, pela aprovação daquilo que se propõe, pelo respeito àquilo que se propõe. Aí nós vamos fazer vamos ocupar aí que ele seja lá dentro o nosso instrumento de provocar a audiência pública estadual, um congresso em prol disso, um congresso específico, que eu quero fazer no futuro aí, quero seu apoio nele, a todos os envolvidos aí que estão com a gente aí, para o congresso do piso salarial, especificamente, exclusivamente, quero fazer esse gratuito, sem cobrar nada de ninguém. Estou me esforçando para isso. O congresso exclusivo para isso. O congresso do piso salarial do assistente social a nível nacional, envolver todas as pessoas para a gente falar, se posicionar, marcar data para fazer as audiências públicas, fazer um movimento, incendiar, vamos assim dizer, o coração das pessoas nesse sentido. Sem aliança política é impossível a gente conseguir o que quer. Sem movimento social. Então, o que é que nós precisamos? Dentro da perspectiva de ações concretas. Partindo do essencial para depois para as pontuações mais específicas. Primeiro, precisamos do movimento social. Sem ele, nós não temos nada. Segundo, para depois dos movimentos sociais, nós precisamos de alianças políticas. Precisamos fazer um mapeamento dos políticos que trabalham em prol do serviço social dentro dos estados e municípios e a nível nacional, para fazer essas alianças. E, a partir daí, aí sim, as intervenções concretas de fato, que são audiências, passeatas, ocupações e petições, né? Que petição virou uma moda e acabou não surtindo nada. Porque, assim, eu acho que a petição funciona se ela vier acompanhada de uma audiência pública, de uma passeata, de um movimento, de uma paralisação. Só a petição por si só, ela vai lá para o Senado, o cara dá leitura, às vezes pede lá, quando tem algum compromisso, pede uma palavrinha de 5 minutos, aí o cara vai fazer uma menção honrosa, a petição dos assistentes sociais, morreu.
Mas quando tem uma audiência pública, gera um documento. Isso tem que gerar documento, tem que gerar registro, tem que gerar envolvimento do conselho, que é muito importante. O conselho é muito importante. Então, o conselho não consegue construir mais porque está sozinho. Também tem isso. Está sozinho por questões burocráticas. É importante para o Estado que o conselho só tenha poder de polícia, não tenha poder de movimento social. É importante. De fato, legalmente, ele não tem. Embora o faça com muita força, muitos conselhos aí de vários estados do Brasil são instrumentos políticos poderosos, embora não tenha cobertura jurídica e legal para isso. Eles vão na contramão, mas vão, o que é importante. Não deixa de ser importante o trabalho dos conselhos. Tá? Mas não é suficiente, não alcança tudo aquilo que queremos. Então, dentro da perspectiva das ações concretas, nós precisamos pensar isso. O primeiro passo é o movimento social e eu conto com o apoio de todos vocês, não só nesse evento, mas na continuidade dele. Eu estou dizendo, eu quero fazer este evento sem custo. Essa vez foi comprado um valor simbólico, mas vamos montar uma estratégia para que ele não tenha custo, para que ele seja extremamente, totalmente gratuito para todos os envolvidos, para todos os participantes. Muito bem, eu acho que essa pergunta... Mas vocês querem falar mais alguma coisa a respeito disso? Eu queria, aproveitando o gancho, pegando o gancho da sua provocação, eu acho bastante pertinente, né? Para além da gente pensar no piso nacional, a gente pode começar fazendo o dever de casa, isso é bem verdade. Talvez tensionar já dentro dos estados facilitasse o processo, até para a gente levar para outros níveis, né? Então, procurar o deputado que a gente tem mais proximidade, que a gente tem familiaridade, que a gente consegue relação e pautar, junto a esse deputado, a construção, a apresentação do projeto de lei para a construção do piso estadual para o serviço social. Eu acho que seria bem interessante e acho, inclusive, que a gente pode pensar também nessa proposta da audiência pública, no convite a essas figuras políticas que serão responsáveis por levar à Câmara e por aprovar esse projeto de lei do piso salarial. Né? Então, acho que essas duas possibilidades seriam bem importantes. Obrigado, professor André Doria, pela sua fala também, muito pertinente. O Neila perguntou quantas pessoas tem online. 118 pessoas estavam online, Neila, naquela hora que você perguntou. Nos assistindo. Elisa? Oi, gente. Eu me perdi aqui nas perguntas. Aí, se você puder me ajudar aí, Elisa. Tá, teve muitos comentários aqui. Primeiro, parabenizar vocês aí pela mesa, pelas trocas muito ricas, muito preciosas em todas as falas, né? Traz mais aprendizagem para a gente. Eu acredito que é nessa troca de aprendizagem, de saberes, e que a gente vai levando para o nosso dia a dia, vai crescendo e ajudando também outros profissionais a crescerem. Muitas pessoas aqui, mesmo, a maior parte dos comentários é de parabenização, de se sentirem contempladas com toda a problemática que os profissionais vêm vivenciando, e eu tenho dito isso, é incrível, né, porque o serviço social, ele perpassa todas as políticas públicas sociais, e é a base para que a gente consiga desenvolver e implementar essas políticas, e ao mesmo tempo é uma profissão tão desvalorizada, tão, às vezes, acaba ficando desacreditada por nós mesmos, diante de todos esses conflitos que a gente vai enfrentando no dia a dia. Antes da gente fechar a mesa, eu preciso pedir mais uma coisa para vocês, tem gente pedindo contato, quer mandar mensagem direto, quer poder falar com vocês, com Neila, com o André. O professor Davi, todo mundo sabe que a página Serviço Social Brasil está lá, é só mandar mensagem que ele responde, mas eu gostaria que o professor André, a professora Neila pudesse também falar aqui os contatos, como é que alguém faz para mandar uma mensagem para vocês, antes da gente finalizar. Teve alguém perguntando aqui que te viu falar em outros espaços, Neila, então as pessoas querem mesmo fazer essa troca. Vocês querem, por favor, passar os contatos de vocês aí? Esse é o momento merchandise aqui do Fórum do Serviço Social. Neila? Eu brinco com as meninas que é sempre tem um momento jabá, né? Então a gente vai no momento jabá, trabalhar um pouco. E o café, eu tenho uma empresa, né? O Café com Suas, que não é só uma empresa, também foi a forma que eu encontrei de me posicionar dentro do mercado que é tão complicado. O André sabe as dificuldades que a gente enfrenta para sobreviver. Por decisão de um trabalho mais livre, de um trabalho mais próximo àquilo que a gente acredita, a gente acaba
buscando outras estratégias, e essa é uma estratégia que também é de militância na medida que a gente vai apoiando e contribuindo com o desenvolvimento do serviço social e de todas as categorias profissionais que nós acessamos no trabalho, né, no dia a dia do nosso fazer. O Café com Suas tem um Instagram, o @Café Neila Café com Suas oficial, só entrar lá que vão me encontrar. Meu WhatsApp, que não é igual o WhatsApp de Davi, todo mundo sabe. É público, é um WhatsApp público, 719-9304-0439, 719-9304-0439. Pode dar um oi lá que vocês me acham, tá? Sempre respondo as mensagens todos os dias. Estou agora uma menina disciplinada, respondendo direitinho. Muito bem, disciplina é importante nesse ponto, né? A gente recebe muita pergunta, muita dúvida do pessoal e a gente precisa ter disciplina mesmo para conseguir responder todo mundo. Meu contato, eu vou começar pelo Instagram, eu acho que também fica mais fácil para todo mundo encontrar, todo mundo hoje em dia está praticamente no Instagram, né? Então é o André Doria 13, @André Doria 13. E aí vocês encontram no Instagram. E o WhatsApp também, acho que é tranquilo passar o WhatsApp, é o 799-8807-0202. 98807-0202, o DDD é 79, que é daqui de Sergipe, né? Eu queria aproveitar esse momento para agradecer mais uma vez a todos vocês, professora Elisamara, com quem eu tenho tido contato mais próximo nesses últimos dias, o professor Davi pelo convite inicial de participar, a Neila pela troca maravilhosa que nós tivemos aqui, Neila. Depois, inclusive, vou pegar o teu contato para a gente poder trocar figurinha. Vai ser muito bacana a gente poder se encontrar fora aqui também. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo que participou, que contribuiu com suas perguntas, com suas dúvidas e nos assistindo. E todo mundo entrando, por favor, no fórum, né? Vamos todo mundo participar, vamos fortalecer esse fórum que é de todo mundo, né? Como o professor Davi mesmo colocou. Muito obrigado. Obrigada, André. Obrigada, Neila. Professor Davi, o senhor quer botar o seu contato também? Afinal de contas, tem gente que está assistindo de todos os cantos aí do Brasil e pode ainda não ter passado lá pela página Serviço Social Brasil, vai saber. Obrigado, doutora. Eu vou colocar nos comentários aqui, o contato vou falar aqui também. Olha, a minha página oficial é a página Serviço Social Brasil no Facebook. Só clicar e seguir. Meu canal no YouTube é Ideia Criativa Curso. Coloquei o link nos comentários também. Vou colocar depois os outros dados. Meu WhatsApp é 75-99183-1408 ou 73-998-48-4929. São 2 WhatsApp, vou colocar os 2 lá. Minha página no Instagram, eu não me dou com o Instagram, mas eu criei lá um perfil lá, não sei lidar com o Instagram. É professor Davi Barbosa. Deixa eu ver mais o que. Acho que é isso, né? Aí tem mais algumas questões, tem alguns outros grupos no Facebook, que depois eu posso passar para vocês. E eu tenho 47 cursos, 125 deles na área de interesse de serviço social. Perito social judicial, gestão de projetos sociais, por aí vai. Quem quiser saber mais, me pergunta para não tomar tempo aqui. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigada a todos vocês. Essa foi uma ótima forma da gente abrir esse espaço com essa dimensão dialógica que a gente vai buscando construir. E o debate foi muito forte, aí chegou uma hora que eu estava aqui, fiquei com vontade de entrar, falei, vou clicar aqui no Zoom, vou entrar lá na sala para eu também poder falar, que eu também quero dar minha opinião. Falei, opa, você tem mesas 14, aguenta aí um pouquinho. Então, Mara? Oi. Só para te agradecer, Davi já agradeceu, mas a gente também precisa, né, André, agradecer o cuidado de entrar em contato, de ajudar a gente mesmo a se organizar. Então, gratidão a você. E também agradecer a todo mundo que está assistindo, gente. Acho que esse movimento coletivo motiva a gente a caminhar ainda mais. E eu queria agradecer. Quando você entrou, disse, a gente está falando demais. Quem inventou uma mesa onde tem Davi, Neila e André? Foi Davi. Oi, Elisamara. Foi, professor Davi. Bom, enfim, foi ótimo. O pessoal super interagiu lá no chat. Muitas e muitas e muitas falas realmente sendo tocado pela fala de vocês, acho que depois vocês vão lá no gravado e conseguem ler, conseguem ver, tudo bem. E a gente vai encerrar essa mesa por aqui, a não ser que vocês queiram ter mais uns 2 minutos para cada um, senão a gente encerra aqui
e a gente volta daqui 10 minutinhos, é o tempo de pegar uma água para a próxima mesa, tá bom? Gente, não saiam daí, às 14 horas em ponto a gente inicia a próxima mesa, que é políticas públicas e serviço social, comigo, o professor Wallace e a professora Marcela. Até já!